Olá, vamos iniciar então mais uma aula de história. Dessa vez nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Não sei se vocês já ouviram falar, se não ouviram, vamos começar a ouvir falar hoje, tá? Dessa civilização. Seguinte, nas aulas anteriores a gente estudou pré-história, nós vimos como surgiram os primeiros homens, como que eles evoluíram, como eles se tornaram sedentários e tudo mais. A Mesopotâmia, ela é uma sequência desse processo, tá? São povos que eram nômades, que vão chegar em um local, vão se fixar, vão começar a praticar agricultura, depois o comércio, vão formar um governo e assim vão formar uma civilização. Lembrando para vocês que eu já disse em aulas anteriores que a história ela surge com o surgimento da escrita, né? Essa é uma visão lá do século XIX que a gente usa até hoje. Então, se a gente vai começar estudando a Mesopotâmia, é porque foi aqui que surgiu as primeiras formas de escrita, beleza? Vamos lá. Gente, esse é o mapa da Mesopotâmia, tá? A Mesopotâmia, ela tem esse nome justamente porque ela surgiu aqui nessa região entre dois rios, tá? O rio Tigre e o rio Eufrates. A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Meso significa entre, Potâmia significa rios, tá? Quais eram esses dois rios? O rio Eufrates e o rio Tigres. A maioria das civilizações desse período, a maioria das civilizações desse período, elas surgem sempre próximo a um rio, porque não tinha sistema de irrigação e todo mundo precisa de água para sobreviver. Então, essa região aqui, ela vai abrigar alguns povos nômades que vão começar a praticar a agricultura aqui, tá bom? Essa era uma região geralmente cercada por montanhas, deserto, não chovia muito, então eles precisavam necessariamente ficar próximo a uma fonte de água, que por acaso aqui eram esses dois rios, tá? Mais tarde a gente vai estudar outras civilizações que tinham exatamente essa mesma característica, ser próximo a algum rio, beleza? Bom, nós temos alguns povos que vão chegar nessa região, vão se fixar e formar então a civilização mesopotâmica. Esses povos são vários, e aí nós vamos estudar cinco deles, que são os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Hoje, nessa primeira aula, a gente vai estudar os dois primeiros, que são os sumérios e os acádios. Nós vamos então estudar os sumérios e os acádios. Para ser mais preciso, nesse momento a gente vai começar pelos sumérios, que foram os primeiros povos que chegaram e fixaram residência ali próximo aos dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Gente, eles vão ficar ali próximo desse rio porque é uma fonte de água e eles precisam para sobrevivência, né? E aí logo eles vão desenvolver uma agricultura irrigada, tá? Como não chove o tempo todo, então eles vão começar a desviar a água desse rio para mais próximo da casa deles, né? Vão começar a criar gado também, tá? Para irrigar as áreas mais distantes, eles vão criar canais e vão começar a armazenar as águas em diques, tá? A agricultura, a pecuária e as técnicas de controle das águas estimulavam a sedentarização e a produção de alimentos, o que favoreceu o crescimento da população, a especialização do trabalho e o comércio feito com regularidade, tá? Então, a gente vai ter também um comércio. De onde é que surge o comércio? Vamos relembrar aqui das aulas anteriores. Quando você começa a produzir muito a agricultura, você primeiro começa produzindo para sua subsistência, para você comer. Quando começa a sobrar, você começa a trocar com regiões vizinhas que têm algum outro produto. E assim foram as primeiras formas de comércio, isso aqui eu já tinha citado em aulas anteriores, né? Gente, e quando surge o comércio é uma atividade que é diferente da agricultura. Surge também o artesanato e outras atividades diferentes da agricultura. Quando surgem atividades diferentes da agricultura, a gente terá então o surgimento das primeiras cidades, tá? A cidade, uma das características predominantes dela é ter atividades diferentes da agricultura, beleza? Mais tarde, no segundo ano, nós vamos voltar a falar disso nas aulas de geografia, tá? Então surgem as primeiras cidades, que são basicamente essas daqui: Ur, Uruk, Eridu e Lagash. São cidades sumérias
tá? São cidades mesopotâmicas, lembrando que os sumérios eram povos da Mesopotâmia, tá bom? E junto com o comércio vai surgir também a escrita, que é o marco inicial da história, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, essas primeiras cidades que surgem, elas são independentes entre si. Elas não têm o mesmo governante, como comumente acontece hoje. Por elas serem independentes uma das outras, a gente vai chamar essa cidade de cidade-estado. A gente vai ver isso aqui em algumas outras civilizações, como por exemplo a Grécia Antiga, enfim. O que é uma cidade-estado, para vocês entenderem de modo bem lógico? Cidades e cidades-estados são cidades de uma mesma civilização, de um mesmo local, do mesmo país, porém que são independentes entre si, não têm o mesmo governante. Geralmente elas só têm uma mesma cultura, elas acreditam no mesmo Deus, mas elas são independentes entre si, beleza? Uma outra coisa que eu quero falar são sobre os palácios e a sua relação com a cidade. Bom, em cada uma dessas cidades vai haver sempre um governante, um governo, né, para gerenciar o estado. Esse rei, ele vai viver então no palácio, obviamente, né? Mas esse palácio ele tem uma importância muito grande porque ele é um centro político da cidade, tá? E a cidade, ela era basicamente assim. Elas eram fechadas por grandes muralhas para se proteger dos inimigos. Fora dessas cidades ficavam as áreas de cultivo e dentro da cidade ficavam as ruas, as casas, as pontes, o palácio, os templos religiosos e os zigurates, tá? Então a gente vai ter o surgimento das primeiras cidades aqui. E nessas cidades, o centro geralmente era o palácio, tá? Eu trouxe aqui uma representação, como vocês podem ver. Isso é uma representação das cidades mesopotâmicas. Aqui fora a gente tem as áreas de cultivo. E aí elas são cercadas aqui por um muro. E dentro você tem os palácios, os templos, as ruas, enfim. Beleza? Existiam também os templos, né? E os templos eram muito importantes porque eles eram morada dos deuses, eles não acreditavam em um só Deus, eles eram politeístas, acreditavam que existiam vários deuses, tá? E aí esses templos eles serviam também como casa, como armazém e como oficina para as pessoas que trabalhavam na produção de determinados produtos, né? Os artesãos, beleza? E a gente também tem os zigurates. Os zigurates até hoje, os historiadores não sabem exatamente o que ele era. A gente sabe que eles não eram, a gente sabe que eles eram monumentos religiosos na forma de uma pirâmide, mas eles não eram tumbas, como por exemplo no Egito, as pirâmides são tumbas onde se colocava o rei depois que ele morreu, o corpo do rei, dos faraós. Aqui não se sabe exatamente. A gente sabe que eram monumentos religiosos, tá? Mas não sabemos exatamente para que servia, tá? E aí, por fim, a gente vai falar da escrita, que a gente até já citou. As primeiras formas de escrita, a gente não sabe exatamente onde surgiu. Durante muito tempo acreditou-se que ela tinha surgido na Mesopotâmia, mas hoje em dia já há vestígios de surgimento da escrita em várias outras regiões do planeta. Bom, como se convencionou-se falar que a escrita surgiu na Mesopotâmia com os sumérios, então a gente estuda aqui, tá? Gente, a primeira forma de escrita era a escrita cuneiforme, tá? Lembrando que ela surge sempre associada ao comércio. Não existia papelzinho naquela época. Geralmente se escrevia em blocos de argila, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí se fazia representações, não existiam letras ainda. As letras vão ser criadas só mais tarde pelos fenícios. Aqui são representações. Eu trouxe aqui mais ou menos como é que era a representação das letras para eles, tá? Tentem aí escrever o nome de vocês usando esses símbolos. O fato é que eles vão usar a escrita, então eles vão começar a fazer registros, tá? Mas existiam formas de escritas anteriores, como a pictográfica, que é bem parecida com aquela que vocês usam no WhatsApp, com os emojis. Se você queria demonstrar que estava feliz, você desenhava isso. Mais tarde vão evoluir para símbolos, que é exatamente isso que a gente tem aqui com a escrita cuneiforme, tá? Que é a escrita mesopotâmica, que é considerada por muitos como o primeiro tipo de escrita.
beleza? Finalmente a gente fala sobre os acádios. Os acádios chegaram ali também na região da Mesopotâmia, onde já estavam os sumérios, e aí eles vão invadir, vão tomar o território dos sumérios, vão destruir as cidades sumérias, mas eles vão se apropriar da cultura, tá? Eles vão usar da escrita cuneiforme, vão ser muito parecidos com os sumérios, tá? Trouxe aqui duas representações de dois fatores bem importantes que a gente estuda sobre os acádios. Lembrando, os acádios são povos da Mesopotâmia, tá? Bom, os acádios eles vão criar um que é tido como o primeiro calendário da história, que é o calendário lunar. E esse calendário lunar dos acádios, ele era dividido em 12 meses e cada mês era dividido em semanas, essas semanas em 7 dias. Isso é muito parecido com aquilo que a gente tem ainda hoje. Então a gente usa aí uma herança dos acádios. E assim como os outros povos da Mesopotâmia, os acádios, eles expandiram seus territórios, vão conquistar outros territórios. E aí, em cerca de 2350 a.C., Sargão, rei da cidade de Acádia, que é esse bonitão que eu trouxe aqui representado para vocês, ele vai fundar o Império Acádio, que ficou conhecido como o primeiro império da região. Esse império, cuja capital era Acádia, ele vai durar cerca de 250 anos, mas ele vai acabar sendo abalado por rebeliões internas, né? Ele foi invadido por guerreiros nômades que vão provocar sua desintegração, tá? Então hoje a gente falou dos acádios e dos sumérios, tá? Na próxima aula a gente continua falando sobre os povos que vão chegar, que vão invadir a localização ali dos acádios, enfim. Isso é só um início, só para vocês entenderem que agora nós estamos dentro da história, nós estamos falando das primeiras civilizações. Civilizações por quê? Porque já era organizada. Tinha um governante, tinha escrita, tinha comércio, tinha agricultura, tudo já bem desenhado, beleza? Em caso de dúvida, me procurem, tá bom? Estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.